deputado Carlos Jordi desmentiu da tribuna as absurdas declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta, que negou a realidade e afirmou que não há perseguição política no país. Jordi iniciou apontando o absurdo de Motta fazer tais declarações ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele disse: comemorar a redemocratização, a democracia, com o presidente de um poder que vem usurpando as competências, avançando sobre direitos e garantias constitucionais, já é uma tremenda incongruência, sobretudo com aquele que disse que venceu o bolsonarismo. Carlos Jordi expressou sua decepção com o presidente da casa, repetindo as absurdas palavras de Hugo Motta e disse: creio que esta fala tenha sido feita para fazer um aceno ao presidente do STF, mas eu quero aqui rebater alguns pontos dessa fala. O deputado trouxe exemplos da censura que Motta negou, lembrando que, além da velha imprensa, veículos independentes, como a Folha Política, foram e são perseguidos. O deputado prosseguiu: agora vamos falar sobre vozes caladas à força. Quantos perfis já foram derrubados por determinação de Alexandre de Moraes? Quantas pessoas foram proibidas de tecerem críticas ao STF sob ameaça de prisão? Carlos Jordi rebateu a alegação de Hugo Motta de que não haveria perseguidos políticos. Cito Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu mesmo sou um perseguido político. A Polícia Federal invadiu a minha casa sem eu ter nenhuma relação com o 8 de janeiro. Levaram meu passaporte, minha arma, meu celular, meu computador. Destaco também Ramagem e Daniel Silveira. Ao falar sobre a alegação de Hugo Motta de que não haveria presos políticos, Jordi desenhou: hoje há diversos presos políticos por conta daquela farsa que foi o 8 de janeiro. Falo de pessoas que não cometeram golpe algum. Alguns cometeram vandalismo e deveriam ser punidos na medida de suas ações. Mas havia pessoas que somente estavam se manifestando e estão sendo todos colocados como boi de piranha para aumentar uma narrativa contra o presidente Bolsonaro. Em relação a presos políticos, nós temos que falar aqui claramente sobre o caso mais emblemático do nosso país, Daniel Silveira. Trata-se de um preso político. Essa foi, inclusive, uma demonstração clara de usurpação de uma garantia constitucional em que ele teve tolhida a sua imunidade material e formal pelos ministros do STF. Prenderam um parlamentar por crime de opinião. Ao concluir, Jordi sugeriu a Motta que evite se tornar um Arthur Lira 2.0. Obrigado, senhor presidente. Meus amigos, ontem, dia 19 de março, celebrou-se 40 anos da dita redemocratização. E houve uma sessão solene aqui nessa casa, com a presença do ministro Barroso, presidente do STF. Comemorar redemocratização, democracia, com um presidente de um poder que vem usurpando as competências, avançando sobre direitos e garantias constitucionais, já é uma tremenda incongruência, sobretudo aquele que disse que venceu o bolsonarismo. Mas o pior de tudo foi a grande decepção que eu tive com o presidente Hugo Motta, um presidente que inclusive começava muito bem a sua gestão aqui na Câmara dos Deputados, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que inclusive teve o voto do nosso partido. No dia da votação, ele passou aqui e eu disse a ele: vamos votar no senhor, sabendo que Vossa Excelência pautará a anistia. E ele tem se mostrado realmente muito sensível a essa questão, a essa pauta. Mas ontem ele fez aqui uma fala muito decepcionante, a qual eu repito aqui. Nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas do período que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Creio que essa fala tenha sido feita para fazer um aceno ao presidente do STF.
Mas eu quero aqui rebater alguns pontos dessa fala. Em 2019, o STF determinou a remoção de uma reportagem da revista Cruzoé sobre Dias Toffoli. Também, a Folha de São Paulo foi censurada recentemente quando quis entrevistar Felipe Martins. Fora os outros veículos independentes que foram censurados, inclusive o Terça Livre, por determinação de Alexandre de Moraes. Então é mentira que não houve jornais censurados. Agora vamos sobre vozes caladas à força. Quantos perfis já foram derrubados por determinação de Alexandre de Moraes? Quantas pessoas foram proibidas de tecerem críticas ao STF sob ameaça de prisão? Agora vamos falar sobre perseguições políticas. Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu mesmo sou um perseguido político. Invadiram a minha casa, a Polícia Federal, sem eu ter nenhuma relação com 8 de janeiro. Levaram meu passaporte, a minha arma, meu celular, meu computador. Ramagem, Daniel Silveira, e falar que não há presos políticos. Presos políticos, hoje nós temos diversos presos políticos por conta daquela farsa que foi o 8 de janeiro. Pessoas que não cometeram golpe algum, alguns cometeram vandalismo e deveriam ser punidos na medida das suas ações, mas houve pessoas que somente estavam se manifestando, estão sendo todos colocados como boi de piranha para aumentar uma narrativa contra o presidente. A presos políticos, nós temos que falar aqui claramente sobre o maior caso emblemático do nosso país, Daniel Silveira, um preso político que inclusive foi uma demonstração clara de uma usurpação de uma garantia constitucional, em que ele teve tolhida a sua imunidade material e formal pelos ministros do STF, prenderam um parlamentar por crime de opinião. Eu falo aqui com muito respeito ao presidente Hugo Mota, senhor presidente. Falo aqui com muito respeito ao presidente Hugo Mota, que estava se saindo muito bem. Não vá por esse caminho. Estamos confiantes na sua gestão para que possa restaurar o protagonismo do parlamento, o protagonismo do Congresso Nacional. Não vá por esse caminho para se tornar um Arthur Lira 2.0. Obrigado. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações
que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.